Já que estás a falar em redes sociais, gostava de te perguntar como é que te sentes por provavelmente seres o deputado mais famoso do Twitter, português, claro. Eu não sabia disso, não sabia que era o deputado mais famoso, não sei, não me considero assim. No Twitter as redes sociais em geral eu acho que hoje em dia são muito importantes para fazer combate político também, não só, mas obviamente quem está nestas funções acaba por ter todo o hate também, não é? Toda a gente quer manifestar qualquer coisa de ódio contra nós, tem ali alguém para vir atacar, normalmente são bloqueados, portanto não façam muito isso, mas portanto eu acho que um deputado ou um político não tem que ter uma postura absolutamente na sua torre de marfim, distante e fechado, etc. E portanto desde que estou na Assembleia, já tinha redes sociais antes, desde que estou na Assembleia uso muito as redes para fazer a projeção do trabalho que é feito, muitas vezes é de um grande desconhecimento e se as pessoas quiserem avaliar com seriedade o trabalho dos deputados é um trabalho muito denso, muito intenso. Também, paralelamente a isso, lancei um site para acompanhar a atividade parlamentar, onde a malta pode ir vendo, não está lá tudo, mas aparece muita coisa do que é feito aqui no dia-a-dia. E nas redes sociais, eu acho que um político, designado político, mas alguém que está em funções políticas, não deve ir para aqui para deixar de ter opiniões. E, portanto, há sempre muito aquela coisa, mas a malta devia, se calhar, não falar de determinado assunto. Não vejo que assim seja. Portanto, as pessoas devem têm a sua posição, exprimem-na, debatem-na e muitas vezes, se calhar às vezes todos exageramos, já tive também os meus momentos no Twitter como todos, portanto isso acho que acaba de fazer parte também da própria aprendizagem, mas pronto, quer dizer, tudo isso faz parte, ou seja, o essencial é as pessoas debaterem, partilharem. Conheço no Twitter, tenho conhecido imensas contas, imensas pessoas com imensa densidade, é uma rede onde tem muita gente muito válida, onde aprendo muito também e portanto acompanho sempre, sou utilizador diário do Twitter e estou sempre por lá, vou participando em algumas discussões, lanço outras e portanto as coisas vão se fazendo assim, pronto, fico contente por isso, fico contente. Tiago, porquê é que és neste momento quase a única pessoa a falar sobre trabalho dentro do Partido Socialista? Acho que não sou a única pessoa especializada do PS para falar de trabalho. Eu, neste momento, sou coordenador do PS, dos deputados do PS para a área do trabalho e da segurança social, função que tenho há 5 anos, desde que estou cá, portanto, na Assembleia da República. Fui eleito, ou seja, aqui, enfim, cada comissão parlamentar tem um coordenador, por todos os partidos, porque o PS por maioria de razão, e eu fui eleito pelos nossos deputados para coordenar essa área logo em 2015. É uma área que eu sempre acompanhei, quer por interesse pessoal, quer por formação também, portanto, sempre acompanhei de forma muito séria esta área, e acho que é uma área, isto para dizer que há vários deputados que intervêm nesta área, o grupo parlamentar tem vários deputados, e há várias, para além dos deputados, existem outras pessoas, desde logo no governo, que intervêm também nesta matéria. Eu acho que a área do trabalho e da segurança social, normalmente são áreas que estão ligadas, não só na Assembleia, mas na sociedade, não se pode falar de uma coisa sem se falar de outra, na minha opinião. É uma área em relação à qual, historicamente, o movimento socialista e a nossa família política na Europa, de certa forma abdicou numa determinada fase de pensar sobre esta área, ou então pensou mal, não sei agora, e portanto nós nascemos enquanto socialistas precisamente para regular o mundo do trabalho, nós nascemos para intervir sobre as desigualdades pavorosas da Revolução Industrial, não especificamente do caso português, estou a falar agora do movimento socialista de uma forma ampla, e todo o movimento socialista europeu e os seus momentos fundacionais, mesmo que não se chamasse especificamente Partido Socialista nos termos em que hoje em dia entendemos, mas os movimentos de inspiração trabalhista, os movimentos de inspiração também marxista, o movimento sindical, o movimento operário, a Frente Popular em França, na década de 30, tudo isso foram bases fundacionais daquilo que hoje em dia consideramos conquistas civilizacionais, férias pagas, um horário de trabalho, a proibição de trabalho infantil, assistência na doença, uma proteção na reforma, na velhice, e nós somos os portadores dessa esperança no mundo do trabalho e acompanhamos sempre de forma significativa nos diferentes países por onde fomos passando
com funções de poder, inscrevemos no código genético desses países, foi assim em todos eles, no Reino Unido no pós-guerra, com os trabalhistas a construírem as bases do Estado Social Britânico, em França, em Espanha, em Portugal, na Alemanha, desde o início do século XX, com o grande Partido Social Democrata Alemão, e portanto o que nós fizemos foi sempre absolutamente centrado nestas áreas, porque é nesta área, porque as pessoas trabalham, os seus rendimentos, é a atenção social, é a produção, são áreas absolutamente estruturais do nosso pensamento e da nossa ação. Bom, e ali, algo ali na década de 90, mais coisa, menos coisa, com a terceira via e com esse tipo de movimentos intelectuais dentro dos partidos socialistas, o que se assistiu foi a um processo de desvitalização da nossa força política nesse campo, da nossa relação com o mundo sindical, uma certa permeabilização às próprias ideias liberais dentro dos partidos socialistas. E isso foi-nos afastando muito do nosso eleitorado. Levou-nos à derrota, de certa forma, dos socialistas como projeto de poder, antes de perdermos o poder propriamente dito. Portanto, mesmo estando no poder em muitos países, nós somos desvitalizando como projeto de poder. E, portanto, eu acho que há uma nova vaga, digamos assim, mais recente, nos últimos 15, 20 anos, em função da evidência da falência do movimento, do movimento neoliberal global e daquilo que provocou e daquilo que tem provocado, ao contrário do que nos dizem, todos nós olhamos para os dados, olhamos para a Europa, olhamos para Portugal, olhamos para os outros países e percebemos a forma como processos de liberalização, processos de desestruturação do mercado de trabalho, processos de privatizações massivas não levaram a nada de positivo para a generalidade da população. E todos nós percebemos isto, quer dizer, um código laboral que não proteja o trabalhador é um código laboral falhado e é um código laboral que transforma o mercado de trabalho na lei da selva, em que os trabalhadores são quase clipes, em que pululam de emprego, as empresas de trabalho temporário e tudo isso. E, portanto, o que nós vemos é que temos uma geração que recuperou, porque levou no pelo, muitos de nós que entraram no mercado de trabalho numa altura difícil, que levaram com dinâmicas de profunda precarização das relações do trabalho, profunda desvalorização salarial, e isso leva a outros problemas a jusante, que é a montante. Nós temos os problemas no mercado de trabalho, a jusante temos problemas como os problemas de compra de casa ou arrendamento, de emancipação, de constituição de família, temos problemas de natalidade, quer dizer, claro que temos problemas de natalidade. Então, se a malta está aos 35 anos a viver em casa dos pais ou com recibos verdes, ainda está em casa, quanto mais ter filhos, não é? E, portanto, isto vai provocar um processo de deslaçamento social, em que as dinâmicas de transformação que a direita trouxe e o pensamento mais associado à direita trouxe à sociedade de uma forma geral, fez guinar muito a sociedade à direita. Por exemplo, no programa eleitoral da PAF, em 2015, estava já algo que achávamos impensável, que é a privatização parcial do nosso sistema de reforma, do nosso sistema de segurança social, o que eles chamam de plafonamento, não chamam de privatização, é plafonamento, que é uma coisa, portanto, é uma segurança social para ricos, os que podem pagar, e o resto para os pobres, não é? Que é um bocado que eles querem fazer também com o Serviço Nacional de Saúde, ou com a escola. No dia em que nós fizermos isso, passamos a matar aquilo que é o coração dos serviços públicos, e o coração dos serviços públicos e do Estado Social é servir todos. Só serve os pobres não é o nosso modelo não é esse, porque isto depois tem consequências, nomeadamente no sistema fiscal e na capacidade que todos temos de financiar um sistema do qual todos somos beneficiários. É assim que isto funciona. E, portanto, é assim que eu entendo. E é assim que eu entendo a questão do trabalho e da segurança social. Portanto, eu acho que é uma área absolutamente central. É uma área que eu também tenho estudado. Eu estou neste momento também a fazer um mestrado nessa área, com trabalho na área da segurança social. E acho que é muito importante que os socialistas e o nosso trabalho seja também de grande reflexão em torno destas matérias. E isto tem consequências políticas nas nossas opções fundamentais, nas nossas propostas e naquilo que é dinâmica enquanto partido. Por exemplo, na relação com os sindicatos, que eu acho que é algo com o mundo sindical. Não raro ouvimos nos debates que temos ali na Assembleia da República, ouvimos a direita quase a criminalizar, no debate político, a criminalizar com umas aspas, mas a desvalorizar de tal forma os sindicatos como se fosse uma associação de malfeitores e que não uma força central do nosso progresso social e que tivéssemos que promover ainda mais sindicalização. Ou, por exemplo, algo que normalmente não é muito discutido, por exemplo, as dinâmicas da contratação coletiva.
aquilo que tivemos durante os anos da Troika foi uma machadada muito grande nos pressupostos de quê? Quer dos salários, com pressão, desvalorização salarial por via direta ou indireta, nós só vamos crescer empobrecendo, dito de outra forma, mas isso foi feito por várias vias. A machadada na contratação coletiva, um conjunto muito significativo de trabalhadores que deixaram de estar abrangidos pela contratação coletiva, chegamos ao mínimo histórico, são trabalhadores mais desprotegidos, muito mais desprotegidos. Nós agora até apresentamos uma suspensão das caducidades por 24 meses nesta altura. Portanto, são temas que não são temas etéreos, são temas do concreto que dizem respeito à vida de cada pessoa. Percebo que sejam muitas vezes temas que alguém que está a sair de uma faculdade ou alguém que tem uma visão mais individualista, que é uma das conquistas da direita, é tornar-nos a todos nós mais individualistas e individualizarmos todos os problemas, todas as relações, todos os problemas sociais. Acho que temos de recuperar espaço aí e fazer com que muitos de nós, e sobretudo os mais jovens, porque é assim que o movimento engrossa para o futuro, percebam a importância destes temas e no que depender de mim, não me cansarei de falar deles, enquanto o PS assim entender, naturalmente. Há 2 anos juntaste ao Pedro Delgado Alves no sentido de apresentarem um projeto favorável à introdução das touradas com velcro em Portugal. Em que estado se encontra esse projeto? Ora bem, antes de ir ao projeto propriamente dito, que neste momento não está em andamento, não está em circuito legislativo, isso foi uma solução de debate em relação à permanente questão da tauromaquia. E aí a minha visão é muito clara, eu sou contra as touradas e acho que é uma daquelas matérias que eu compreendo sociologicamente e do ponto de vista antropológico e do ponto de vista das comunidades que, enfim, para quem a tauromaquia é importante. A dimensão económica normalmente depois isso aparece muito, mas isso não é por aí. Pronto. Mas da dimensão cultural, se quisermos, de forma mais abrangente, que a tauromaquia tem. Mas essa é mesmo uma daquelas áreas, tal como muitas outras, em que eu acho que o Estado tem um papel a desempenhar. Não é o papel de, como normalmente também vem à direita, vem formatar as mentes e querem um país, é o mundo rural, quando a maior praça de touros do país está em Lisboa, no centro de Lisboa, não é propriamente um mundo rural. Portanto, o que nós vemos é a evidência, e acho que está estabilizada porque nós criamos o Estatuto Jurídico dos Animais, existe uma dinâmica crescente de proteção dos animais e quanto mais não seja, todos nós, se espetarmos hoje em dia uns ferros num cão, vamos presos, portanto podemos correr esse risco, pelo menos, por maus tratos a um animal. Mas se for um touro já se pode. Isto coloca-me aqui de facto e ao mesmo tempo proibimos os animais nos circos, que já proibimos. Portanto, neste momento, os que ainda existem estão em processo, podem estar enquanto não podem comprar novos, digamos assim. Ao mesmo tempo, temos uma relação compassiva, por exemplo, nos jardins zoológicos. Nenhum de nós hoje em dia percebe que é um jardim zoológico hoje em dia não é como era, até são normalmente espaços abertos, há regras. A questão, por exemplo, do abate de animais, e normalmente depois vai para a comida. Mas é um fundamentalista. Não, eu gosto como, em termos de comida, não sou vegetariano, como carne, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é por causa disso, precisamente por não ser fundamentalista desse tema, que entendo que uma coisa tem a ver com a alimentação, em relação à qual eu defendo, obviamente, métodos compassivos de abate e tudo isso. Aliás, existe essa legislação precisamente para isso, na medida daquilo que é possível. Não tenho uma relação ético-moral, digamos assim. Acho que é algo absolutamente abjeto, ao mesmo tempo que isto acontece, acho que é algo absolutamente abjeto, que alguém pague bilhete para assistir a um animal a ser picado, sangrado, a golfar sangue e a ser maltratado, objetivamente. E, portanto, relativamente a isso, atendendo que nós não nos conseguimos entender sobre o processo de extinção progressivo das touradas, que é algo que é um movimento que está a acontecer, sobretudo de norte para sul, digamos assim. Portanto, havia várias praças de touros, como sabem, mais a norte, em Viana, na Póvoa, etc. E hoje em dia não tem sequer expressão, não há expressão. Mas depois existem aqui duas dimensões, que é, mas nós vamos acelerar esse movimento ou não? Isso acontece, mas pode ser daqui a 500 anos. Portanto,
portanto, cabe precisamente à República ao Estado, introduzir essas regras na relação com aquilo que é o adquirido e a evolução das sociedades. E, portanto, há uma evolução cultural também das sociedades, como é evidente. E havia muitas tradições de maus tratos aos animais, em que se maltratavam animais. Não é por acaso que as lutas de cães estão proibidas, que as lutas de galos não são possíveis, etc. Não é por acaso. Estão proibidas porque precisamente por uma relação de maus tratos aos animais. E, portanto, se nós... E aqui não há maus tratos uns melhores que os outros. Portanto, obviamente, há uma tradição em Portugal. Agora, a tradição é mesmo o que nos distingue do touro que vai para a arena, é mesmo conseguirmos ser racionais, que racionalizam o que faz ou não sentido à luz da evolução das sociedades. Não é para mim que gosto ou que não gosto, e claro, bato-me por isso, porque acho aquilo eticamente indefensável. E enquanto não nos entendemos sobre o desfecho, o ponto era esse, terminando, sobre o desfecho disto, o que tem vindo a ser feito, e o que eu acho que deve ser feito, é ir cerceando o ato, digamos assim. Isto passa pela questão do IVA, passa pela questão de não serem transmitidas touradas na televisão, que são um espetáculo de violência gratuita, passa por não se permitir que crianças possam ser toureiros, pelo menos com determinadas idades, não possam ter essa aprendizagem baseada no maltrato a um animal, objetivamente, ou que não possam entrar nesse espetáculo, como não podem ir a um filme que tem menos, se for abaixo dos 16 ou abaixo dos 18 anos, não podem ir ao cinema ver um determinado filme. Bom, não é propriamente, não vem aí os talibãs proibir nada, portanto é algo que faz parte da relação, na educação, precisamente da nossa sociedade de uma criança, quando pode filtrar ou não esse tipo de espetáculos, e portanto nós vamos fazendo isso. E essa questão das touradas com velcro surge precisamente para responder e para tornar evidente que o problema de quem defende as touradas não é, ao contrário do que nos diz, a questão do sangue. Portanto, quando a parte do maltrato mais evidente, não é só esse, mas há uma parte do maltrato evidente que é espetar aqueles ferros no animal. E nós dissemos, bom, então se é assim, fazemos aqui uma coisa evolutiva que não agrada nem a quem é radicalmente contra, nem que é, vamos pôr então um velcro. Bom, mas eles também recusaram isso e também acharam que isso era um atentado, o que permite colocar em perspectiva a hipocrisia de quem de facto quer manter aquele espetáculo nos termos em que ele existe. E tudo o que dizem à volta são umas manobras dilatórias para ir empurrando o problema. Entretanto, a legislatura acabou, isto para responder à questão do projeto em concreto, a legislatura acabou, recomeçamos a nova legislatura, tivemos a questão do Orçamento do Estado, não o deste ano, o primeiro Orçamento do Estado da legislatura, que já foi no início deste ano de 2020, como sabem, e depois tivemos a pandemia. E, portanto, não houve sequer espaço para debate sobre esta matéria, nem sequer espaço legislativo para esta matéria ser trabalhada. É algo que eu acho que tem que continuar a ser trabalhado, porque eu acho que faz parte da nossa esquerda também. A nossa esquerda, quando é progressista, ecologista e defensora de determinados valores, estes valores estão lá incluídos. E se nós somos progressistas, acreditamos numa certa visão de progresso. Depois dizem-nos, não, vocês estão aí a querer formatar. O formatar chama-se legislar, chama-se fazer mudanças. Também, quando nós proibimos o trabalho infantil, também estávamos a formatar. Não estou a comparar uma coisa e outra, às vezes. Mas não faltam momentos em que nós formatamos a sociedade quando as liberdades individuais. Bem, não sei bem qual é a liberdade do animal que lá vai participar naquele espetáculo, mas já agora, quer dizer, se caísse as liberdades individuais, por exemplo, no tabaco, também proibimos o tabaco, de fumar em espaços públicos, salvo determinadas condições. Também obrigamos as pessoas aqui dentro de mas no meu espaço ninguém se intromete. Não é assim. É obrigatório usar cinto de segurança, por exemplo. É só mais um exemplo, e portanto tudo isto não se pode, no Portugal há 20 anos as taxas de alcoolemia eram as que eram, e hoje em dia as coisas estão muito mais controladas também, as pessoas sabem que não podem conduzir e beber, protegendo-se a si e aos outros, e portanto nós vamos fazendo mudanças na sociedade, é mesmo para isso também que nós existimos, senão não estávamos aqui a fazer nada, era só uma gestão do cotidiano. E isto implica ter propostas que mudem alguma coisa. Neste campo, acho que no dia em que chegarmos a esse dia, a nossa sociedade ficará muito melhor. Tiago, agradecemos imenso o teu tempo e disponibilidade para esta entrevista. Para finalizar, queres deixar alguma nota?
Não, agradecer-vos muito o convite para participar, acho que foi uma boa conversa e estou sempre disponível para novas conversas e desejar-vos muito sucesso neste trabalho que têm feito. Acho que isto também ajuda à densidade da nossa democracia, à divulgação de boas ideias e de debate e de escrutínio. Acho que é muito este caminho que temos que fazer, portanto continuem de força e estou sempre disponível. E a quem nos ouve também. Obrigado. Levanta a voz, camarada, vem cantar nossa vitória. Bandeiras duras são história, nossa luta é tudo ou nada. Se nas fábricas e nos campos, camaradas, somos o povo. Todos juntos somos quantos vão fazer um país novo. Capital nem ditaduras, nem monopólios, nem torturas. A vitória de uma vontade, socialismo em liberdade. Nem capital nem ditaduras, nem monopólios, nem torturas. A vitória